Pronto, acho que está. Bom, antes de mais, agradecer mais uma vez ter aceito o convite para poder dar este testemunho daquilo que é eh, todo o seu envolvimento no surgimento da UMAR, e que na época se chamava União de Mulheres Antifascistas e Uhum, Revolucionárias, uhum. e precisamente queria falar da Anália Torres e que nos falasse um bocadinho, partilhar connosco aquilo que foi a sua experiência e, antes de mais, falar do seu percurso pessoal e profissional e ativista. Quem é a Anália Torres? Se formos perguntar hoje quem é a Anália Torres, que percurso fez, o que é que nos diria? Não, eu prefiro, isso é uma palavra, é uma pergunta complexa, essa coisa da identidade, quem é que nós somos, etc. Eu preferia, acho que nós também somos aquilo que vamos fazendo, não é? E mais do que, até porque a ideia que nós temos de nós próprios não é nada a ideia que os outros têm, portanto há uma, aí, portanto eu acho que é um bom ponto de partida, enfim, perceber como é que eu estou no grupo das pessoas que de facto arrancam com o mar, acho que é uma maneira boa, uma porta de entrada para começar a conhecer uma pessoa, que é sempre um bocadinho um percurso evidentemente difícil. Então, pensando Uh, nessa. o conhecimento, digo eu, do conhecimento de nós próprios e dos outros em relação a nós, sim. Não, eu julgo que o que é importante, o que eu posso dizer acerca do meu envolvimento com o mar e de toda a participação, a primeira coisa é que eu, quando olho para trás, vejo que sempre gostei de fazer coisas com pessoas, portanto, porque há vários episódios da minha vida que mostram isso, e portanto eu estava, antes do 25 de Abril, fiz parte do movimento estudantil, até do ensino, dos estudantes do ensino secundário de Lisboa, portanto de muito nova envolvi-me por isso é que eu digo, né, gosto de fazer coisas com pessoas, criei o núcleo de estudantes do núcleo, o núcleo do MAESL, que é um movimento associativo de estudantes do ensino secundário de Lisboa, criei o movimento do Liceu Dona Leonor, na altura do Liceu Dona Leonor, e depois também fiz parte da direção do próprio MAESL, portanto aí com 15 anos, 16 anos, pronto. E porque isto, não é? Porque, claro, o MAESL não era como as associações do ensino superior, não eram associações legais, portanto havia as associações de estudantes do ensino universitário eram legais, aqui nós tínhamos um estatuto ambíguo, era um estatuto alegal, não éramos ilegais nem legais, portanto era assim um estatuto. E de qualquer das maneiras era arriscado, evidentemente nessa altura fazer essas, enfim, envolver o nome e fazer andar nesses movimentos, mas nós estávamos numa fase em Portugal em que de facto já havia guerra colonial que tinha começado em 61, e estamos a falar nisto nos anos, finais dos anos 68, 69, 70, por aí fora, portanto já há muitos anos de guerra, já há muitos anos de fascismo, já há muitos anos de repressão, e portanto há um forte movimento de contestação estudantil, e eu envolvo-me nesse movimento, não é? Tenho uma participação bastante ativa desde essa altura, e depois a certa altura militei mesmo numa organização também política, à esquerda, que no fundo foi uma das pequenas organizações que acabou por dar origem a uma outra organização que depois criou a UDP. Portanto, esse percurso todo, enfim, tem visibilidade depois do 25 de Abril, porque antes fazíamos muitas coisas arriscadas, eu, por exemplo, no 25 de Abril, na noite, na véspera do 25 de Abril, do 24, eu estava a fazer panfletos políticos de convocação do 1º de Maio, num copiógrafo manual, não é? Portanto, e aquilo depois tinha que se estender para secar, e era o que tinha feito na noite de 24 para 25, mas já não foi necessário, não é? Porque entretanto, como foi a alegria do 25 de Abril, foi uma coisa absolutamente, uma explosão maravilhosa, e portanto eu também acho que sou muito privilegiada, porque fiz parte de uma geração, ou faço parte de uma geração que no fundo conheceu muito bem o tempo do fascismo e da ditadura, e cresceu em momentos num período muito, muito cinzento, quando nós precisamente estamos naquela fase da adolescência, em que podemos ter imensas experiências, quer dizer, tudo o que se passava em Portugal de facto era muito duro, não é? Porque a questão da participação dos jovens na guerra era obrigatória, e portanto era um destino, quem fosse homem tinha um destino marcado logo, como uma criança nascia sempre se nascesse homem com aquela perspectiva de que vai ter que ir à guerra,
era uma coisa muito dura, não é? Portanto, nós tínhamos mesmo as nossas decisões em termos pessoais, vamos casar, não vamos casar, quando é que casamos, casamos antes de ir para a guerra, não, ou não casamos, não é? Mas pronto, mas na altura a questão de não casar era arriscado, evidentemente, porque também havia todo um conjunto de coisas que têm a ver com as liberdades que a pessoa pode ter nessa altura, que não eram nenhumas, e portanto, por um lado, tem essa noção do que era antes, e depois tem a noção maravilhosa da mudança, da explosão da alegria, da transformação, também de um período que foi fantástico, porque era um período em que nós acreditávamos em que tudo era possível. E o que é que era para nós o tudo possível? Era acabar com as desigualdades em Portugal, porque há uma ânsia de liberdade, mas também há uma consciência muito grande do país pobre em que nós vivíamos, das barracas em Lisboa, mesmo que nós não tendo problemas económicos, nem essas questões se colocavam comigo, havia uma consciência cívica muito forte, quer dizer, do que é que se estava na minha família e nas pessoas que me rodeavam, da pobreza, das dificuldades, portanto, para além da liberdade que nos era coartada, para além da vida, das questões de vida ou de morte que se colocavam com os nossos namorados, com os nossos futuros maridos, com as pessoas, com os nossos irmãos, porque tinham que fazer uma guerra durante 4 anos, tinham que estar envolvidos numa guerra em que podiam perder a vida ou podiam ficar deficientes, como aconteceu com muitos. Além destas questões que eram muito fortes, havia também a questão da consciência do país pobre, não é? Do país pobre, do país das pessoas que tinham muitas dificuldades, enfim, de um conjunto de coisas que faziam com que... E também é um período em que estes anos finais dos anos 60, etc., por exemplo, nós não nos sentíamos isoladas no mundo nesta luta, porque, por exemplo, a guerra do Vietnã era paralela a isto, e portanto nós sentíamos que havia uma juventude, as pessoas da nossa idade estavam a viver um período em que se mobilizavam bastante contra as realidades que estávamos a viver e que nos coartavam todos os espaços, e portanto que nos colocavam até mesmo situações de vida ou de morte, como estava a dizer, em relação à questão da guerra. Bom, portanto, quando vem o 25 de Abril, portanto, nós estávamos organizados e fazíamos coisas, não é, políticas, e quando veio foi uma alegria enorme, e portanto foi de facto a concretização de, por exemplo, esta organização de que eu fazia parte e depois vem dar origem ao ODP, começa-se de facto a estruturar, e portanto, e aqui é que entra um bocadinho a UMAR, não entra logo, porque na altura, eu lembro-me, por exemplo, só para dar agora um parênteses, destas alegrias das participações, eu logo em 74, começou a haver um conjunto de movimentações, ainda não havia o mar, começou a haver, nem ainda havia o DP, portanto a UDP acaba por se criar pouco depois de 74, mas ainda há ali um período de negociações, etc., entre as organizações, porque foi um período de fusão, não é, de fusão de organizações. Mas nessa altura eu lembro-me, por exemplo, que uma das atividades que eu tive políticas foi acompanhar a luta de mulheres numa fábrica que era a Sogantal, ficava no Montijo, os patrões fugiram, deixaram a fábrica e portanto as mulheres ocuparam a fábrica e portanto começaram a fazer uma estratégia para conseguir fazer elas próprias a autogestão da empresa, etc. Foi um processo deste género, houve imensa explosão de lutas, mulheres vieram para a rua também e portanto eu lembro-me na Sogantal acompanhei a luta, fui lá sempre, ia de Lisboa para lá constantemente a tentar ver o que é que se iria fazer apoiando as operárias. Fazíamos também, começou também a haver nessa fase as comissões de moradores, portanto, e as pessoas organizarem-se, e as mulheres tinham um papel super ativo nisso, porque eram as coisas das barracas, das condições sociais, da água, de um conjunto de coisas que vieram para a rua, vieram para a rua no sentido de se modificar ao nível dos bairros, ao nível das fábricas. De facto, foi um movimento absolutamente fantástico, os operários nas fábricas, etc. Portanto, foi um período absolutamente maravilhoso, porque por um lado de facto as pessoas empurravam a iniciativa popular, empurrava a transformação social, ao mesmo tempo estava-se a constituir aquilo que se dizia, portanto os partidos, as forças políticas, digamos, a institucionalizar-se, isso que veio a dar, por exemplo, depois com as eleições em 76 para a Constituinte, nós conseguimos eleger um deputado e portanto isso deu origem, por exemplo, a que se começasse a estruturar algumas coisas, e uma das coisas que de facto também nessa altura se pensou como foi em constituir uma organização, uma frente
em que não estivessem só pessoas da organização, mas uma frente para de facto acomodar essa questão da iniciativa feminina. Eu não diria, não foi uma organização que se definiu como feminista à partida, era uma organização que tinha uma agenda de dar visibilidade às mulheres. A linguagem na altura que nós usámos era a emancipação das mulheres, não é? E de facto, portanto, tinha uma agenda de igualdade, evidentemente, mas não era uma agenda manifestamente feminista. Eu, por exemplo, lia muita coisa e tinha uma perspectiva feminista na altura, absolutamente, mas isto, eu sei que isto dava origem a alguns despicos com os camaradas, não é? Portanto, às vezes as coisas não corriam necessariamente como a gente gostaria, mas no essencial eu estava inteiramente de acordo que uma das questões fundamentais era também, e aqui é interessante por causa do problema, na questão de que a agenda social era fundamental, portanto, e aí os homens e as mulheres têm que estar ao lado umas dos outros, ao lado uns dos outros, e portanto, e isto é preciso perceber que o país era de facto um país muito pobre, não é? Porque um país em que esta questão era muito importante e continua a ser, na minha opinião, mas pronto, e é uma coisa que eu acho que nunca se pode desligar. A agenda social tem que estar articulada com a agenda feminista, na minha perspectiva, e portanto, do ponto de vista como ativista, não é? Portanto, depois, do ponto de vista de quando estou a refletir sobre as coisas, verei as coisas também de uma outra forma, mas o que eu queria dizer aqui era que também há aqui um fator, o fator guerra, por exemplo, faz com que a questão da diferença entre homens e mulheres também fique clara, quer dizer, porque os homens têm que morrer e matar, não é? E aqui nesta altura, hoje as coisas vêm em cenários um bocadinho diferentes, mas na altura esta questão eram parece que destinos completamente diferenciados, e portanto isto também não ajuda muito, digamos, à afirmação na altura da prioridade à luta da igualdade, aqui no sentido da igualdade entre homens e mulheres, não é? Portanto há aqui esta questão é uma questão muito importante, e portanto parecia que não tinha cabimento nós estamos agora na altura a reivindicar contra, não é? Sendo que aqui a questão acabar com a guerra, acabar com o fascismo era para nós fundamental. Portanto, e aí também havia esta coisa maravilhosa das coisas estarem a construir, não é? Portanto, e eu lembro-me, por exemplo, nós constituímos as coisas com algum grau de institucionalização, criámos uma revista, criámos um Conselho Nacional em que havia eleições, portanto, havia um programa, quer dizer, nós começámos a estruturar, digamos, uma organização, não é? Portanto, isso foi importante. Portanto, há aqui uma vontade depois que se vai afirmando, vai ganhando, se quisermos depois alguma autonomia da agenda propriamente feminista, que depois, anos mais tarde, aparece, não é? Mas há aqui o aparecimento da UMAR. Agora, a visibilidade das questões da igualdade entre mulheres e homens foi, de facto, acho que a UMAR teve um papel muito importante nisso, e acho também sobre crescer, já depois mais tarde eu não tenho um papel ativo nisso, porque achei que tinha que ir para a universidade fazer as coisas noutro plano, mas acho que sempre com a mesma agenda, mas com uma perspectiva diferente de intervenção, uma intervenção, porque justamente também a participação ativa, em participação política aqui, de criação, e a participação na agenda da igualdade, também, no fundo, depois, quer dizer, com o próprio processo de transformação das realidades, também nos implica começarmos a pensar não só como é que queremos lutar contra uma realidade, não é? Mas que é possível, para instaurar outra, digamos assim, mas que é importante perceber porque é que as coisas não são como nós queremos, não é? Não são como nós achamos que é justo, e portanto, e aí é que depois nasce, na minha perspectiva, uma vontade também de aprofundar as coisas. E eu tinha entrado em 73 em Economia, porque também devo dizer que havia uma certa tradição na minha família de ir para a Economia, mas eu também fui para a faculdade que era mais à esquerda, portanto eu tinha aquilo que era toda a gente, estava lá, por exemplo, é mais velho do que eu, o Ferro Rodrigues e toda aquela gente, e foi, por exemplo, havia muita agitação política nessa altura, 72, 73, portanto foi um ano duro, e claro, depois quando vem o 25 de Abril, pronto, eu de facto, aí a minha agenda política torna-se ainda mais central do que já tinha sido, e eu deixei de estudar, e portanto, e depois só retomo mais tarde, e aí retomo com Sociologia, que era um curso que não existia antes do 25 de Abril,
e coincidia totalmente com aquilo que eu queria, que era perceber a sociedade, perceber as questões políticas mais aprofundadamente, perceber como é que as coisas mudam e como é que nós podemos ajudá-las a mudar, e como é que o conhecimento também pode ter um papel muito importante nisso. E portanto é aí, digamos, que eu me desloco para, e pronto, e continuo a apoiar, mas quer dizer, o meu papel de ativista deixei-o um bocadinho para as minhas camaradas e muitas colegas que entretanto estavam a fazer as coisas, e tentei ir por outro caminho, sendo sempre com cumplicidades, obviamente, e sempre apoiando as coisas e mantendo-me no mar. E também, de facto, como diz, que a própria universidade também pode ser transformadora. E quando temos estas temáticas, não é, de igualdade de género e empoderamento das mulheres, de facto também pode ter sempre este vínculo, não é, com a própria ligação. E Não, falando, eu até queria dizer que e é absolutamente essencial que se produza conhecimento sobre esta área. Por exemplo, se nós quisermos, eu lembro-me, por exemplo, houve uma fase, eu acho que havia temas muito interessantes que se discutiam naquela altura, que eu acho também que posso falar sobre isso, mas, por exemplo, havia em 1979, portanto, nós temos um período, quer dizer, o período revolucionário até 76, que acaba, enfim, com 25 de novembro, mas depois temos um período até 79, com a constituição dos partidos, etc. E depois tivemos a primeira eleição, tivemos as eleições da Constituinte, não é? E depois há, até 79, houve um conjunto o PS ganhou eleições, etc. Mas em 79 ganha a direita. E isto, por exemplo, para muitos de nós foi, para mim, para muitos de nós, foi pensar, mas como é que as pessoas formam a opinião e porque é que as pessoas votam contra os seus interesses, não é? Quer dizer, no fundo, toda a questão de tentar perceber, e por exemplo, também perceber a dinâmica de Portugal, que é um país muito diversificado a norte e a sul, em termos das tendências das suas, da formação da opinião e também das condições objetivas. Enfim, há um conjunto de coisas que importa também tentar perceber, sob pena de depois as nossas intervenções poderem não ser as melhores. E isso para mim era uma coisa muito importante. Eu queria perceber como fazer, como tentar perceber e como ajudar a mudar de uma forma mais, se quiserem, o que é produção de conhecimento sobre a realidade e, portanto, tentativa de intervenção também a esse nível, porque me parece que o conhecimento é uma arma fundamental a todos os níveis na sociedade, quer dizer, uma forma global, não é? Portanto, nós precisamos desse conhecimento e precisamos de fazer intervenções fundamentadas, não é? Que sejam capazes, de facto, de mudar as coisas, não é? Para além dos nossos envolvimentos ativistas, que são essencialmente, porque ao nível da política mantém-se muda com envolvimento político, é evidente. sem dúvida alguma, que é mesmo a forma como a educação transforma, não é? Transformadora, e precisamente quando temos conhecimento sobre uma realidade conseguimos transformá-la, ter essa perspectiva Ao de igual perceber, pelo forma. menos, o que é que pode ajudar mais, não é? Como é que se pode ser mais eficaz, como é que se pode ser. E depois também há toda a questão da construção das instituições. A sociedade precisa de instituições de diferentes tipos, não é? E, portanto, nós tínhamos aí no plano político, por exemplo, também foi o crescimento da própria participação democrática, não é? Que as pessoas, de facto, nem todos pensam como nós, portanto, o que é um país, o que é uma realidade plural. Como é que nós podemos, e essa questão é absolutamente fundamental, a questão da separação de poderes, a questão do que é que como é que nós podemos, portanto, tudo isso digamos, foi sendo uma aprendizagem e é sendo também, é por aí que eu digo, porque eu acho que a questão do conhecimento é também muito importante para perceber como é que estas coisas funcionam e como é que nós podemos, de facto, estruturar melhor a nossa capacidade de intervenção para a mudança. E ao mesmo tempo também a questão da estratégia, não é? Como é que então que estratégia utilizar para de facto Uhum. ir agindo. Falou-me de um pano de fundo, nomeadamente para percebermos o surgimento da própria mar, falou das questões da guerra, da pobreza, as questões nomeadamente que nos alargavam a todas as pessoas e que depois foi focando as questões da emancipação das mulheres e que no mar foi tendo esse peso. E eu gostava que me partilhasse então connosco quais assim os temas centrais, para além desse pano de fundo que existia no Portugal daquela época, não é? E daquilo que implicava, quais eram as lutas ou as temáticas centrais, por exemplo, as questões, por exemplo, chegou a falar da questão do casamento e daquilo que implicava, mas queria perguntar se recorda quais eram as temáticas centrais que eram discutidas, nomeadamente na emancipação das mulheres, não é? Nomeadamente das questões laborais ou de outros assuntos que se recorda que gostaria de partilhar. Sim, sim, eu lembro, bom, quer dizer, há dois períodos, não é? Até 76
é de facto um período ainda em que há a chamada crise revolucionária, em que há a tal participação das mulheres, as lutas sociais aí foram muito importantes, porque é claro que houve também uma desorganização do sistema produtivo, houve a tal questão também das fábricas que fecharam, pronto, toda a reivindicação operária de uma forma global, e portanto aí e também as tais lutas ao nível dos moradores, ao nível das questões que era preciso, portanto todo um período revolucionário de iniciativas e de decisões e de, pronto, que é completamente excepcional, portanto em que há uma participação feminina muito intensa. Depois, a partir de 76, eu localizo mais um conjunto de coisas mais estruturadas que começaram a aparecer, por exemplo, eu acho que até não tenho a certeza de quando é que foi a questão da Maria Antónia Paula e da questão do aborto, mas acho que talvez tenha sido aí 75, 76, foi nessa talvez. E aí, portanto, nós começamos, nós enquanto organização e depois também com a revista, etc., a partir de 76, começam a surgir os temas da questão do aborto, começa, digamos, a tematizar também a questão, por exemplo, das ocupações e das ocupações de terras no Alentejo. Eu lembro-me também depois que houve aí um período em que houve a reentrada outra vez dos patrões e portanto houve alguma, eu lembro-me de fazer reportagens no Alentejo, ter ido fazer reportagens ao Alentejo, no âmbito da Mulher de Abril, porque a certa altura fui diretora da Mulher de Abril e, portanto, fazia várias coisas a esse nível e fazíamos, pronto, havia vários artigos de uma forma global sobre as questões das lutas sociais, do que é que estava a emergir, mas também das coisas, evidentemente, mais relacionadas com as questões femininas e com a questão da igualdade. Era mesmo Mulher de Abril, no sentido da mulher que era a questão da visibilidade também da questão das temáticas da emancipação feminina, portanto, também fazíamos alguma coisa internacional, tinha pontos com outras organizações, mas pronto, aí nessa altura há várias coisas, há a luta dos bordados da Madeira, há a questão há muitas questões de lutas sociais e de lutas, e também visibilidade daquilo que eu estava a dizer, que era a dimensão da pobreza e das dificuldades que as pessoas passavam, e portanto reivindicação ativa, mais salário, mais estabilidade, portanto procurar um conjunto de coisas que aliás nessa altura, os governos foram bastante, enfim, tiveram medidas muito importantes, os aumentos salariais, etc., que foram muito, muito, muito importantes. Mas depois, portanto, em 79 começa a haver a questão também da questão do aborto, porque nós juntámos com várias organizações, eu fui a representante da UMAR numa coisa que se chamava Campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção, e aí foi também importante para nós, enquanto UMAR, porque foi também o contacto com outras organizações que tinham formas de pensar diferentes e que tinham outra estratégia. O MLM, eu conhecia a famosa, que mais tarde vem existir a Madalena Barbosa, que era uma mulher fantástica, conheci também a Maria Antónia Paula, aí nessas reuniões que nós tínhamos, da Maria Antónia Fiadeira, Maria Antónia Souza, portanto, fizemos algumas reuniões para fazer, e depois havia o PSR, havia vários grupos, não é? E vários grupos de mulheres a Ana Campos, enfim, que constituímos a Campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção e, por exemplo, nós fizemos sessões de esclarecimento no âmbito da Campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção e houve várias mulheres da UMAR que apareceram, por exemplo, que apareciam nos tempos da UDP, mas também que apareciam com várias agendas e com a ideia também, havia uma pessoa que se chamava Fernanda Marques, que teve uma importância grande na altura, porque tinha 27 anos e tinha 4 filhos, e depois ela dizia que tenho 27 anos, tenho 4 filhos e já fiz 3 interrupções de gravidez. E tanto que, isto por causa daquelas coisas das pessoas andarem com umas agendas de que pessoas que abortavam, que não sei o quê, que não tinham filhos, etc, etc. E ela tinha uma imagem muito positiva, portanto era uma mulher que foi importante nessa altura para nós, por causa também desta, e portanto a agenda apareceu, não é? Portanto, ou seja, estava a dizer há bocadinho que às vezes as lutas sociais, mas portanto começou, por exemplo, a aparecer a agenda, que era uma agenda completamente feminista e muito, mas por exemplo, para dar até um exemplo da que tal necessidade de compreender as coisas. Eu fiz um dossiê, fiz um artigo para a revista e fiz a comparação do que é que se passava nos vários países relativamente às questões do aborto.
não é? E pronto, havia vários, era um quadro, não é? Uma tabela a dizer em Itália isto, na Suécia assim, portanto, dos vários países. Portanto, do lado esquerdo eram os países e depois eram as várias leis e o que é que acontecia, era proibido, não era proibido, podia-se fazer, em que condições é que se fazia. Isso há de estar aí numa revista na sede, na Mulher de Abril. E depois, por exemplo, em Itália permitia a interrupção voluntária de gravidez, que era uma coisa um bocado espantosa. Como é que o país do Vaticano, por exemplo, permitia isso, mas era extremamente difícil o divórcio, por exemplo, em Itália. E isto intrigava-me, porque raio de razão pronto, isto vou dar um pequeno exemplo de uma coisa em que nós gostamos de conhecer as coisas, de saber porque é que as coisas são assim, não são de outra maneira. E lembro-me, por exemplo, só mais tarde é que percebi que uma das coisas essenciais, em Itália, o movimento feminista nos anos 70 foi fortíssimo e conseguiu abalar, e portanto as ideias que às vezes a gente tem, como era um país do Sul, não, houve um movimento feminista fortíssimo em Itália, que aliás as nossas colegas espanholas diziam que entretanto, por exemplo, agora não estamos a ver nenhum movimento feminista fortíssimo em Itália, parece que desapareceu naqueles anos 80 ou não sei o que, a coisa esfumou-se um bocadinho. Claro que as minhas colegas italianas poderão explicar isto muito bem, mas é só para dar uma imagem de fora, não é? Lembro que as colegas espanholas, por exemplo, a certa altura nós fizemos tivemos uma intervenção na Associação Europeia de Sociologia. Lembro-me de duas colegas, uma espanhola e uma italiana, e a espanhola dizia: mas vocês tinham sido para nós nos anos 70 o grande farol a seguir e depois de repente desapareceram, enquanto que em Espanha, portanto, foi tudo muito mais tarde também, tal como cá, não é? Enfim, embora a Espanha esteja muito mais avançada do que nós a muitos níveis nesta agenda. Mas enfim, isto é só para dizer que eu estava preocupada em saber como eram as coisas, mas também porque é que eram assim, não eram de outra maneira. E é muito interessante pensar numa relação precisamente de não estar sozinhos, não estar isolado, não é? Esta possibilidade de diálogo entre vários países nos permite também nos entendermos a nós próprios e como é que determinada história do nosso país pode ser contada olhando também para fora, não é? É porque a gente não pensa que às vezes as pessoas acham que a realidade é só como a conhecem, não é? Mas há muitas formas, há muitas outras realidades e há muitas outras, e justamente a comparação, isto é uma coisa um bocadinho sociológica, a comparação é que nos faz pensar, então porque é que é assim, porque é que deixou de ser, ou porque é que passou a ser, porque é que naquele país é diferente e porque é que se faz assim e como é que resolvem os problemas, portanto, enfim. Isto as coisas são bastante comuns, não é? É quase como a ideia de sermos inquietos ou inquietas neste processo também de perceber como é que as coisas totalmente se organizam. E eu gostava de lhe perguntar também o que é ser então mulher de Abril, não é? Esta questão de ser mulher de Abril e o fato do envolvimento do mar se também a transformou assim, não é? Enquanto percurso que foi desenvolvendo até hoje, não é? Claro, por exemplo, a visibilidade das questões. Uma coisa é eu dizer, bom, as mulheres, a questão da igualdade e tal. Outra coisa é as pessoas maravilhosas que eu conheci. E estou a dizer, quando digo pessoas maravilhosas, não estou só a dizer as camaradas com quem nós fizemos coisas e, portanto, fica sempre esta questão da importância que tem estar junto e fazer coisas e transformar as coisas, quer dizer, porque há uma ideia, aquele antifascista e revolucionária, de facto, que era, por um lado, antifascista porque era o passado, não é? Portanto, quisemos acabar com o passado, e revolucionária porque queríamos transformar as coisas, o que é mudar as coisas, e eu acho que, por exemplo, esta característica foi-me ficando, até mais vezes digo, ai, que chatice, não muda, claro que muda, vamos lá fazer, também é um bocadinho de voluntarismo, mas acho que por outro lado fica aqui aquela coisa, volto a dizer, porque também fui privilegiada, não é? Porque vivi um período anterior e, portanto, como as coisas mudaram tanto, porque é que não mudar mais? Estamos aqui para isso. Mas, enfim, isto é para dizer que o que é que eu aprendi? Portanto, o contacto com a realidade daquela altura, com as pessoas, as dificuldades que elas tinham, mas, por exemplo, o espírito ao mesmo tempo aguerrido, o espírito de luta, de transformação, aquela questão que é também ao nível do cotidiano, porque as questões das mulheres são muito complicadas, do ponto de vista das questões da igualdade, juntam as questões mesmo muito pessoais, quer dizer, muito pessoais, e quer dizer, nós sabemos que o pessoal é político neste sentido, por exemplo, esta dimensão era muito clara, porque nós víamos eu via claramente, por exemplo, esta afirmação das mulheres, eu lembro-me, por exemplo, de uma mulher da Salgantal que eu conheci, que era a Fernanda, que depois julgou até conseguiu, e eu ia lá à casa dela, não é? E eu lembro-me de ir à casa da Fernanda, que vive numa casa modesta, por exemplo, a dificuldade com que o marido da Fernanda encarava as saídas dela para Lisboa por causa de reivindicar isto ou aquilo.
E isto era, portanto, ou seja, não é só a questão, a pessoa que é mulher e é militante política e quer mudar as coisas, não tem só que lidar com o problema da dificuldade da luta, não, tem um problema em casa, tem um problema em casa, tem um problema da limitação, e depois já não estar a falar das questões da violência e de outras que também havia na altura, não é? Eu lembro-me, por exemplo, também de ter feito um inquérito sobre, pusemos um inquérito na revista para ser preenchido pelas pessoas que a liam, sobre as questões das relações familiares, não é? Porque para mim esta questão também era uma questão muito importante, quer dizer, como é que a pessoa podia, e muitas vezes muitas destas mulheres acabaram por ter de romper relações, acabaram por ter, portanto toda a sua vida também ficou transformada, muitas acharão que isso foi positivo, não é? Mas de facto há aqui muito sofrimento pessoal na pele e isso não é sentido no masculino, não é? Não é a mesma coisa, não estamos a dizer que os homens também não fazem sacrifícios, não é isso, mas é também perceber que depois aqui no feminino há estas questões da afirmação pessoal, da afirmação do que é que a pessoa, também da quantidade de tarefas que as mulheres são responsáveis, quer dizer, quando querem sair, e a compreensão de porque é que elas, por exemplo, participam muito menos na política globalmente do que os homens, porque efetivamente há a carga do trabalho doméstico e do trabalho todo do cuidado, digamos assim, e há o profissional. Por exemplo, quando eu digo, porque, quer dizer, isto para mim era evidente, o contacto dá isto, quer dizer, as mulheres do Alentejo, as dificuldades que as pessoas tinham, por exemplo, a pobreza mesmo, quer dizer, os salários que eram baixíssimos, isto tudo, quer dizer, dá-nos um bem de realidade, não é? Quer dizer, e era uma realidade que nós sabíamos que entrava-nos pela porta, não é? No sentido mesmo, não tendo nós tido dificuldades nenhumas desse ponto de vista, nós contactávamos com pessoas, quer dizer, iam pobres à porta, quer dizer, isto não era assim uma. Vocês não imaginam o que era, quer dizer, de facto a pessoa, havia uma porta de entrada principal e outra das traseiras, em muitos prédios em Lisboa, e depois havia sempre, com chuva, com pessoas que iam a pedir às portas, não é? Quer dizer, eles não sabem o que é, isto é chocante, quer dizer, mas porquê é que eu tenho conforto e agora vou-me deitar e tenho aqui uma cama tão quentinha e está tudo tão bem em minha casa, e porquê é que vem aqui uma pessoa bater-me à porta e que não tem pão, não tem, quer dizer, é horrível, eu achava horrível, e portanto e despertar, e as barracas em Lisboa, e nós vemos as pessoas, as condições de vida, quer dizer, e que ainda hoje é tão difícil para tantas pessoas viver, para mim isto era chocante, e isso o mar deu-me esse contacto ainda mais, não é? A organização política de uma forma global, com essas realidades, quer dizer, que depois se exprimiam taxas de educação baixíssimas no nosso país, quer dizer, com tudo o que isso depois, que ainda hoje, porque o nosso fascismo era muito, quer dizer, por exemplo, por comparação com a Espanha, em que o Franco era horrível, claro, não é? Mas, por exemplo, do ponto de vista da educação, houve um certo desenvolvimento da educação e da saúde em Espanha, mesmo no tempo ainda da ditadura. No caso português era um horror, era de facto um ditador pequenino, mesquinho, desconfiado, fechado, quer dizer, era um horror, pronto, e portanto, para além de todas as coisas do ponto de vista político, e portanto a ideia de que a educação era uma coisa importante, não, a educação era uma coisa perigosa, porque as pessoas começavam a estudar e começavam depois a passar-lhes ideias pela cabeça, portanto isto tudo, quer dizer, era de facto, e portanto isso prejudicou-nos brutalmente, não é? Brutalmente, pronto, enfim, outras coisas também, não é? Não foi só, há toda esta questão das colónias, toda a questão também que, e a guerra colonial continua a ser, eu acho, eu penso sempre assim, penso sempre não, digo isto muitas vezes, que é, às vezes as pessoas não pensam no efeito que a guerra teve, do não crescimento que ela produziu, quer dizer, os anos da guerra colonial, que é de 61 a 74, são 13 anos em que a Europa toda cresceu a economia, o que pôde dar redistribuição, pôde dar, por exemplo, estados sociais a terem alguma força naquela altura, porque havia, digamos, crescimento económico que dá, de alguma forma, também possibilidade, quando os sistemas assim o permitem, tanto quando não são os sistemas liberais, de haver, quando são mais sociais-democratas, no sentido de uma lógica de maior redistribuição daquilo que é produzido, dá um crescimento dos estados sociais, não é? Nós tivemos uma guerra em que havia crescimento económico, o PIB estava a crescer porque havia uma economia de guerra, a economia de guerra dá crescimento económico, mas depois era como se nós abríssemos a janela e deitássemos o dinheiro todo para a rua, porque era depois para pagar armas, para pagar e é claro, para encher o dinheiro,
os grandes donos da indústria metalomecânica, onde se tinha que construir as baldas, todas aquele arsenal de coisas que, entretanto, esfardamentos, tudo, não é? E, portanto, e eu acho que isto, fala-se pouco de como isto prejudicou Portugal, não é? Como Portugal também não tem crescimento por causa de termos tido 13 anos sucessivos de gastos, quer dizer, havia ouro, depois dizia-se, eu tinha ouro, mas não tinha, tinha o PIB a crescer por causa da economia de guerra, e depois era, claro, o vazio total, porque terão sido claro, os patrões também, entretanto, depois de 25 de Abril houve uma revolução, e isso significou que também houve, as tais, enfim, mas isto é para dizer, há aqui um conjunto de razões, digamos, que tornam o nosso país tendo dificuldades, e esta história é pesada, não é? É pesada de vários pontos de vista, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, porque cada um de nós tinha que pagou um preço pela guerra, não é? Pagámos um preço todos pela guerra, e isso é pouco falado, não é? É pouco falado. E pronto, agora parece que já passou há muito tempo, mas parece impossível, mas ainda estamos a viver muitas coisas destas. E isso também se tem que falar de outro ponto de vista, que é a guerra vista, não por nós, mas também por quem a sofreu nas colónias, não é? Porque, as perdas, nós perdemos 10 mil homens, 10 mil direto ou indiretamente na guerra, mas as pessoas, os cálculos que se fazem é que nos povos das colónias que nós tivemos a oprimir durante estes tempos, perderam 100 mil, não é? E lembrei-me agora, precisamente por falar da questão de que, de facto, as pessoas pagaram, não é, esta guerra, e há pessoas que pagaram mais do que outras, não é? E quando a história é contada pelos oprimidos, é sempre diferente do que pelos opressores, não é? Claro, E a claro, narrativa, não é? A narrativa da própria história. E eu precisamente ia aproveitar esta deixa para lhe perguntar, de facto, o Omar surge num contexto, e precisamente pelo nome, eu gosto tanto do nome Antifascistas e Revolucionários, precisamente numa época de término, de uma nova, a ideia de esperança, não é? A ideia do 25 de Abril, quando surge, é uma ideia de é possível mudar o mundo e possível transformar, não é? Esta ação revolucionária e também utopia que nos faz andar e seguir. E de facto, nesse período, um período de guerra, não é? Aliás, e de fascismo e de forma violenta, não é? De opressão, e por isso o nome de Antifascistas e Revolucionárias, não é? E agora a UMAR mudou de nome, agora um Sim. contexto de mudança, que era alternativa e resposta, mas eu desafiava a pensar o que é que pensa hoje desta questão e se de facto ainda hoje temos novas formas de fascismo, se mascaradas, se mais dissimuladas, se não, se de facto não poderíamos manter de facto antifascistas e revolucionárias porque também temos novas formas de fascismo, se é que se revê nessa afirmação, o que é que me diria? Pois, eu acho que estamos numa situação complicada, mas não diria assim, porquê? Só porque às vezes é como aquela coisa dos pós isto, pós aquilo, pós aquilo. Eh, mas isso também pode ser por ser socióloga, tem sempre muito aquela coisa de dizer assim, nós vivemos na sociedade, não é? Na pós-moderna, não, é a sociedade, então como ela é configurada em determinados momentos e com determinadas configurações. E, por exemplo, deixa-me dizer que às vezes vejo coisas que em relação, por exemplo, à opressão das mulheres, para ser mais clara, ela é muitíssimo anterior às questões do capitalismo e posterior às questões do capitalismo, quer dizer, há uma certa autonomia do problema, porque todas as religiões normalmente definem sempre um papel para a mulher que não passa por lhe perguntar o que é que ela quer, não é? E, portanto, há de facto há uma história pesada na história da educação, da emancipação feminina, usando outra vez essa linguagem, da igualdade entre homens e mulheres, que nem sequer ainda é a questão da igualdade de género, a igualdade entre homens e mulheres mesmo, nesse sentido, quer dizer, é uma história muito antiga, que tem muitas camadas, não é? Camadas que têm que ver com a questão, de facto, da opressão, do que é definido, o que é a mulher e que não é igual, de facto, ao que é o homem. E, portanto, aí há várias camadas. Mas, voltando à questão que me perguntou-se, eu não iria dizer que eram novas formas de fascismo, porque depois os fenómenos são um bocadinho diferentes, não é? E, portanto, sei lá, se nós estivermos a pensar, por exemplo, nas redes sociais e naquela questão da chamada linguagem de ódio, quer dizer,
estar a classificar isso como fascismo, pois também, é também, num certo sentido, não ser capaz de caracterizar o próprio fenómeno, porque ele tem especificidades, não é? Mas tem coisas em comum, isso aí tem razão, mas portanto não sei se ajuda, até porque às tantas já não sabemos, quer dizer, o fascismo também, a origem da palavra também já está tão distante do sentido que lhe atribuímos, também poderá não ajudar. Seja como for, estamos a viver tempos muito complicados. Por exemplo, esta questão que eu coloquei há bocadinho, de dizer assim, como é que se forma a opinião e porque é que porque é que nós estamos mesmo a ver que as pessoas, por exemplo, que muitas vezes votam em pessoas e como é que elas se motivam para votar, quer dizer, há a componente emocional, a componente racional fica aí muito, embora eu ache que há todo um trabalho de cidadania a fazer, quer dizer, e esse continua, é absolutamente essencial que seja feito. E estou a dizer para participação democrática, de esclarecimento, das pessoas terem condições, no fundo, para poderem assumir posições, mas há também estas condições sociais para as pessoas exercerem os direitos que têm. As condições, pessoas dizer, igualdade entre homens e mulheres, mas isso está na lei, está. Sim, senhora. Então, e agora? Quais são as condições de exercício desses direitos? E, de facto, por exemplo, não só homens e mulheres não têm as mesmas condições de exercício, como também pessoas em geral, e portanto daí que, para mim, a desigualdade social é fundamental, não têm as mesmas condições, porque há mulheres que têm condições para exercer os seus direitos, de facto, por exemplo, e há desigualdade no grande grupo das mulheres. Portanto, há coisas que elas sofrem, digamos, em termos comuns, mas quer dizer, digamos, a diferença é brutal entre uma pessoa como eu, por exemplo, e uma pessoa que ganha um salário mínimo e que tem que fazer, para além daquilo que tem que fazer, ainda tem que fazer todo o trabalho de cuidar, etc, para além de ter que trabalhar em trabalhos muito duros. E, portanto, eu aí diria que, e agora, como é que estas pessoas que trabalham muitas vezes nestes trabalhos, e agora digo homens e mulheres, como é que muitas vezes justamente não percebem que estão a votar em pessoas que vão no momento seguinte vão estar contra elas, vão tomar medidas que vão ser contra elas, não é? Esta questão para mim é fundamental e, portanto, como é que nós fazemos porque nós não podemos, neste momento acho que já não vai ser do meu tempo a revolução, não é? Portanto, não acho, portanto, e até lá o que é que a gente faz? Eu lembro-me sempre que durante muito tempo andava um bocado norteado, está bem, ok, então mas não podemos fazer a revolução já, então ao menos fazemos qualquer coisinha para mudar isto, pronto, não é bem qualquer coisinha, mas isto é que vamos lá tentar ver, portanto, aquilo que poderíamos dizer um reformismo inteligente que melhora a vida das pessoas. Portanto, para mim melhorar a vida das pessoas é fundamental e, portanto, dar-lhes condições de exercício dos seus direitos para poder, de facto, para não optarem por coisas, por exemplo, que para elas perceberem que provavelmente não vão ao encontro ao seu encontro, não é? Aquilo que não vai ser vantajoso para elas votarem naquelas pessoas, mas muitas não têm consciência do que é que isso, e portanto, para mim isso é muito importante e por isso é que eu também me preocupo muito em perceber as coisas mais profundamente e tentar ver como é que nós podemos, e as pessoas aí têm muitas vezes em relação a, por exemplo, a estas áreas, eu até com a experiência que tenho tido agora das mudanças que nós procuramos fazer com os trabalhos académicos que fazemos e preocupamos com o impacto desses trabalhos académicos para as pessoas, enfim, terem dados, terem informação para poderem perceber melhor, enfim, o que é que está à volta. Eu sinto muito que as pessoas precisam de percorrer um caminho em relação a certas temáticas, não é? Portanto, por exemplo, é evidente que se me disser assim, olha, o casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal, eu trabalho nesta área há muitos anos, não é? Portanto, na área, quer dizer, na área da família, etc. E de facto é espantoso, eu posso tentar perceber o que é que aconteceu e também qual foi a mudança geracional que permitiu que depois as pessoas até aceitassem isso, mas de facto aceitassem o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas evidentemente o ativismo de Miguel Valde Almeida e dos grupos que estiveram associados ao Miguel foi essencial para isso. E depois as pessoas poderão dizer, mas o que é que isso interessa? Interessa muito do ponto de vista estratégico para as questões da homofobia em Portugal. Interessa muito, na minha perspectiva. Não é? Há pessoas que acham que aquilo não adianta nada. Não, acho que adianta. Para as questões da homofobia foi muito importante que se falasse nisso, independentemente de nós dizermos que as pessoas, o casamento entre o mesmo sexo pode não interessar aos homossexuais, isto é outra questão, mas é uma questão estratégica, digamos, que tenha sido assim. E, portanto, isto é para dizer, eu acho que essa dimensão e, portanto, eu poderia pensar assim, bom, mas se a gente não consegue fazer revolução outra vez, e portanto voltamos ao tema da revolução, que acho que é um bocadinho descabido nesta altura, no sentido de dizer assim,
não sei como é que ainda por cima às vezes costumo dizer, é que eu já tentei fazer uma, não é? Não deu resultado. talvez seja melhor pensar de outra forma, precisamente porque é que não deu, por isso é que eu há bocado falei, por exemplo, do voto na AD em 79, que para nós foi, quer dizer, para muitas pessoas foi pensar, mas que raio de coisa, quer dizer, então andamos aqui, não é? O que é que se passa, qual é... Bem, nós sabemos, podemos pensar que há um conjunto de coisas que a gente pode, enfim, de mudanças estruturais em Portugal, entretanto até hoje, mas pronto, eu acho que há muita coisa que se pode fazer para melhorar a vida das pessoas até que a gente consiga fazer uma mudança mais radical, se for do interesse das pessoas fazerem, não é? É claro. E portanto, o que vejo aliás é depois outro tipo de radicalismos, não é? Que quer dizer, os tais antissistema, não é? Que até vem agora pelo lado da extrema-direita e, portanto, as coisas contra o sistema e tal. Na minha altura, contra o sistema era ser revolucionária para mudar pela positiva, no sentido da igualdade, não é? E a extrema-direita não quer mudar o sistema, mas não é para irem lá eles e imprimirem uma lógica ditatorial e aí poderíamos dizer fascista ou não, ou outra forma qualquer de autoritarismo de extrema-direita que é absolutamente, quer dizer, e que tem tido e que tem estado a ter apoio, não é? E nós vemos obrigados, por exemplo, a defender o sistema democrático, não é? E é isso que procuramos fazer agora. E também agora para ir terminando também a entrevista, de facto, uma das grandes questões que coloca e da importância também do conhecimento sobre estes fenómenos sociais e relacionais, não é? Nomeadamente e humanos, porque também não deixam de estar relacionados com as questões como é que nós nos comportamos dentro de uma determinada sociedade, não é? Como é que eles se comportam. E ele perguntava então hoje, tendo em conta todas estas questões que partilhou connosco, quais os desafios, não é? E precisamente como é que a UMAR, não é? Hoje, sendo alternativa e resposta, mas sempre com a guerra ou com o peso do antifascista e revolucionário, não é? Desta possibilidade de igual forma transformar o mundo, mas de alguma maneira reforçar aquilo que trouxe do percurso, não é? De conhecer a história do percurso que nos ajuda também a agir estrategicamente para o futuro, não é? O que é que leva-se para o futuro, como é que de facto poderemos com o mar contribuir para enfrentar as lutas que se avizinham e que estão agora, nomeadamente como falou de diferentes formas de autoritarismo e da forma como é que existe, nomeadamente discursos de ódio, entre outras questões também em Portugal e no mundo, até por toda a questão do processo de globalização, daquilo que está a acontecer aqui hoje, acontece noutra parte do mundo, através também da forma como é que a comunicação social também está tão atual e tão rápida, não é? Na própria informação. Como é que de facto podemos contribuir, não é? Quais os desafios que vêm, como é que a UMAR hoje pode contribuir para isso? Eu sei que é uma pergunta muito desafiadora e é muito, acho que muito, mas era de facto pensar como é que se pode contribuir para enfrentar as lutas que se avizinham, não? Eu acho que há duas coisas para mim que podem ser, que são importantes, mas são assim, não é um pensamento muito estruturado sobre isso, mas acho que para mim há duas coisas importantes. Duas, talvez três, mas pronto, duas. Uma é, acho que deve haver sempre uma grande preocupação da agenda ser uma agenda que também tem uma componente social forte. Portanto, eu não vejo que não se possa fazer digamos, que as pessoas que percebam que numa organização ou aquilo que se reivindica-se tendo noção de que as pessoas podem sofrer os mesmos problemas, mas de formas diferentes, e que há uma prioridade que tem a ver com condições de vida das pessoas, que para mim é muito importante. E, portanto, não é prioridade, é dizer que uma coisa está associada à outra. E, portanto, não há esta coisa do não é ou classe ou não sei o quê, não há. E aliás, as perspectivas agora da interseccionalidade, no fundo, são uma outra forma de dizer isto, que as pessoas têm várias condições e, portanto, não são mulheres em abstrato nem homens em abstrato. E, portanto, no caso da questão da igualdade, aqui, e depois não é só questões de homens e de mulheres, é também as questões de género de uma forma mais global, porque as pessoas não são só homens e mulheres e, portanto, não há só essa dimensão. Mas eu acho que há a dimensão da orientação sexual, há a dimensão da forma como a pessoa se vê enquanto pessoa, que pode não se identificar com ser homem ou com ser mulher, portanto há aqui uma multiplicidade de realidades, não é? Que também a agenda feminista tem de trazer para cima da mesa. Depois acho que há outra questão que é o problema das pontes, não é? E eu acho que isso é absolutamente essencial, porque eu vejo muitas vezes
é o problema quer dizer, que é a questão da minha reivindicação é pior que a tua, e portanto eu sou mais discriminada do que tu, e portanto nós temos que perceber que há diferentes formas de discriminação e que elas todas fazem sentido. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, eu acho que não se deve usar os homens e as mulheres porque essa categoria não interessa, não se deve usar o feminismo porque essa categoria, e essa não se deve usar as questões de género, porque as questões de género são passo-partout em tudo e não. Na minha perspectiva, o género faz sentido porque é um conceito que é muito útil por causa das questões da construção daquilo que é o campo de possibilidades de ser mulher ou ser homem, é diferente de acordo com aquilo que é o que se está definido como o corpo biológico de um homem e de uma mulher podem fazer. E, portanto, isto é muito evidente, ainda por cima coloca-se ao nível do corpo, basta ver o Afeganistão, o corpo tem que estar tapado. Portanto, o corpo ali tem possibilidades que no outro sítio não tem. Portanto, um problema não é o problema da biologia, é o problema do que é que nós atribuímos àquele corpo, e atribuímos em sítios diferentes coisas diferentes. E, portanto, mas esse facto, apesar de tudo, mesmo nas sociedades chamadas ocidentais, onde já há igualdade formal, o corpo continua a ter peso para as mulheres e continua a ser encarado de uma forma que depois acaba por não ter na prática os mesmos direitos que o formal permite. E depois há toda a questão, portanto, mas há toda a questão a palavra, para mim, as três palavras têm que estar juntas. Foi aliás, uma coisa brilhante que a Maria do Mar Pereira nos legou ao fazer os estudos de género feminista sobre as mulheres. Por exemplo, para mim, que é o que se define, que é o CIEG, para mim, o CIEG é um centro de estudos feminista, de género, feministas e sobre as mulheres. Porque também fazer desaparecer a categoria mulheres também não pode ser. Não pode ser. Porque existem homens e existem mulheres, porque a reprodução humana faz, na sua esmagadora maioria, felizmente, já chegámos até a formas hoje de poder fazer procriação sem sexualidade. Durante muito tempo eu queria era a sexualidade sem procriação, foi o movimento pela contracepção foi isso, e pela permissão da possibilidade de poder interromper a gravidez. Agora até temos outra coisa que é fantástica, que é esta, que permite que a questão da parentalidade possa ser assumida por muito mais pessoas, porque aqui a questão, e é interessante pensar porque é que uma pessoa, agora não ainda ia para outro caminho, mas pronto, o que eu quero dizer é, os estudos de género, o feminismo, as questões sobre as mulheres e as questões sobre o género têm que estar associadas, ou devem estar na minha cabeça, estão associadas, e todas elas fazem sentido de forma articulada. Portanto, remetendo à questão de que é que eu acho que a agenda social é importantíssima associar à agenda e toda a dimensão também, se podemos dizer, interseccional, racismo, toda a questão da orientação sexual. Portanto, esta agenda tem que estar articulada. E depois a questão das pontes, e as pontes é muito importante, porque há muitas pessoas, por exemplo, ao contrário de outras pessoas que têm falado eu acho que há, por exemplo, num país como Portugal, eu estou a lembrar, por exemplo, da afirmação da Nancy Fraser a propósito da existência de um feminismo que é conservador, etc. E eu também acho que há, aliás, eu já disse, numa intervenção pública há muitos anos falei do feminismo de direita. Bom, agora, a questão é, num país em que as mulheres não tiveram muitos, quer dizer, antes de 25 de Abril as mulheres não podiam ser procuradores, não podiam ser juízes, as enfermeiras não podiam sair do país sem autorização dos maridos, bem, é uma quantidade de coisas, não é? Portanto, não perceber que é absolutamente essencial fazer alianças com pessoas que não pensam necessariamente como eu, mas que, por exemplo, podem estar comigo numa luta pela igualdade entre homens e mulheres, podem ter sido partidos diferentes, podem ter agendas que são agendas comuns e, portanto, em que as pessoas devem, assim como eu acho que a questão, todas as questões têm que ver com a agenda, por exemplo, LGBT, têm troncos absolutamente comuns. E, portanto, devemos procurar explorá-los e, portanto, ainda por cima estamos a enfrentar perigos tão acesos, tão diretos, não é? Que devemos pensar muito bem quais são as âncoras em que esse discurso, por exemplo, assenta, e tentar ir justamente desmontá-lo e fazer uma coligação em relação a ele, não é? Coligação positiva no sentido de desmontar essas lógicas, não é?
De facto aquilo que partilha é colocar na agenda todas estas questões, não é? Do género, dos feminismos e toda essa dimensão, e ao mesmo tempo a criação de pontes e alianças, ainda que provisórias, num determinado contexto, num determinado momento. E eu gostaria de te perguntar agora, para ir finalizando a entrevista, se gostaria de partilhar alguma coisa que não tivéssemos falado e que gostaria de partilhar sobre todo este percurso, não é? E tudo aquilo que é e que hoje está aqui, se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Não, eu julgo que foi de facto um percurso de aprendizagem muito grande e que as camaradas da UMAR foram para mim sempre referências de uma generosidade. É muito difícil encontrar, foram de uma grande generosidade. Eu conheci das melhores pessoas, dos melhores seres humanos, eu conheci na UMAR. E de facto a capacidade de entrega, a capacidade de facto estar virado para os outros e não estar virado para si próprio e para o seu umbigo, foi de facto uma experiência muitíssimo rica do ponto de vista humano. Quer dizer, há pessoas que hoje em dia têm uma proximidade com elas que vem desses tempos partilhados, e também, mas que é essa questão também da generosidade, quer dizer, as pessoas naquela altura entregavam-se completamente e dispunham do seu tempo, de facto, para o coletivo, não é? E portanto isso quer dizer, hoje é raro, não é? A gente ver pessoas, e há pessoas que mantêm, digamos, essa qualidade, isso para mim é muito importante. Eu queria agradecer, de facto, como diz, é a construção também de redes de afeto, que de facto também perdura. Olha, mais uma vez muito obrigada, queria agradecer a entrevista e também mais uma vez agradecer todo o envolvimento que teve, porque de facto é o envolvimento que pessoas que estiveram nessa época nos permitem, por exemplo, como eu, mais nova, que não vivi na época do fascismo, poder ter essa memória, não é? Uma memória que foi construída e que me pode ser partilhada também e às gerações que vêm a seguir também. Mais uma vez queria agradecer. Obrigada e eu, foi também a oportunidade também de partilhar, que é sempre também interessante, um processo reflexivo e portanto foi uma oportunidade também para mim. Muito obrigada também.